amigos e amigas da Cinemateca. Desde já, pronto, gostaria só de fazer uma breve introdução sobre esta iniciativa das Conversas à Pala. Este evento está associado ao site À Pala de Bolos. Será, digamos, um acontecimento mensal onde iremos convocar pessoas e com essas pessoas temas ligados à atualidade cinéfila nacional e, portanto, para além deste auditório presente que nós tanto valorizamos, temos também um auditório virtual e, portanto, pretendemos que ganhe eventualmente outra ressonância este género de iniciativas. E pronto, gostava de agradecer desde logo à Babel Cinemateca e, no caso, ao João Lameira e ao Francisco Valente, e agradecer a presença de Luís Miguel Oliveira, que é a pessoa ideal para estar cá hoje, porque temos como principais temas, primeiro, programação cinematográfica, mas sobretudo a obra de Fritz Lang, o autor austríaco, que terá uma retrospectiva a decorrer aqui na Cinemateca. Portanto, eu acho que podemos começar já a conversa, não é? E a primeira pergunta que eu ia fazer tinha a ver precisamente com, digamos, a política de programação da Cinemateca e, fundamentalmente, que critérios é que guiam os programadores na elaboração do programa? Idealmente ou praticamente? As duas coisas. As duas coisas, mas... Enfim, praticamente é fácil responder. Neste momento o critério dominante, nos últimos anos o critério dominante, nos próximos anos, não sei quantos, o critério dominante será que até há pouco tempo, até há uns anos era secundário, que é o critério económico. O que é que podes fazer com o que tens disponível sem gastar muito dinheiro? Parecendo que não, é um critério importante. Este caso do Francisco Delano, como uma série de outros que temos feito, são exceções a este panorama, mas esta tem sido a norma dos últimos anos. Onde fazes um pensamento económico e a partir do pensamento económico decides o que é que podes fazer. Interessante. Em termos ideais, a política de programação pode não ser só uma coisa, pode não ser só duas coisas, pode haver vários entendimentos simultâneos e vários fatores a decidir o que é que se faz, como é que se faz, etc. Eu diria de maneira muito resumida, mesmo muito resumida, que uma programação de Cinemateca nem quer ser tão geral. A programação desta Cinemateca, nos últimos anos, tem procurado responder a uma preocupação, enfim, também ela, a resposta assim é muito vaga, mas acho que percebo o que eu quero dizer, uma preocupação orientadora. Perceber que, ao contrário daquilo que às vezes se ouve na Vox Populi, o público da Cinemateca não é uma entidade uniforme. Não há um público da Cinemateca, mesmo na Cinemateca há vários públicos. Tanto há os miúdos de 15, 16, 17 anos que estão a começar a interessar-se pelo cinema e que vêm sobretudo atrás dos grandes clássicos, dos grandes realizadores, enfim, que aparecem todos os manuais de história do cinema, como sempre Beabá, os grandes títulos, os grandes monumentos da história do cinema. E que esses espectadores coexistem com, enfim, outros mais veteranos, mais relevantes, que já viram isso tudo, mas que ainda não perderam a curiosidade para continuar a descobrir coisas novas. E, portanto, exposta assim desta maneira leve e sumária, eu diria que a preocupação tem sido, por exemplo, em termos diários, num dia de programação de Cinemateca, teres algo que vá ao encontro, quer desse primeiro grupo de espectadores, quer dos miúdos que vêm atrás dos grandes títulos do Dreyer, ou do Fritz Lang, ou do João de Flor, e tentares esgravatar um bocadinho mais noutras áreas
menos conhecidas, menos divulgadas, menos canónicas, de certa maneira. De forma que, e agora aqui eu acho que já vai de encontro aquilo que eu acho que deve ser uma programação de Cinemateca, em geral, de forma a tentar teres uma programação que, ao mesmo tempo que te dá a ver, entre aspas ou sem elas, um cânon da história do cinema, trabalha ao mesmo tempo uma tentativa de o alargar, digamos assim, de abarcar outras coisas, de colocar no lugar com aquilo que não é canónico. Ainda, se calhar um dia virá a ser. E é curioso, em relação a esses monumentos que as pessoas vêm cá, ou parte desse público vem cá assistir, em que medida é que também não vêem, e não faz sentido ver a Cinemateca, se calhar mais do que um museu que expõe filmes, como uma escola, quase no sentido em que existe, hoje em dia nós temos um cinema português muito filiado aos clássicos, e em que medida é que não sentem também parte do próprio presente e futuro do cinema português. Pensam nisso. Uma escola de cinema. Como uma escola de cinema, como uma segunda escola de cinema, vamos por assim. Ou uma primeira. Pois, com certeza, sim. Uma escola de cinema, sim, se é a primeira ou a segunda ou a terceira, é irrelevante, mas sim, é evidente que quase por definição, quase por natureza, uma cinemateca funciona como uma escola de cinema, um sítio onde se aprende cinema. Eu lembro-me, quando andava na faculdade, tinha aulas com uma pessoa que vocês conhecem bem, o João Maida, e ele dizia, eu lembro de dizer isso numa aula, para grande escândalo de uma boa parte para tudo. Importante era ir ver filmes, era ir para a Cinemateca, e sacar da escola de cinema, porque a parte disto, lembro de dizer isto assim textualmente, a técnica aprende-se em 2 dias. O que é importante é a maneira é o que é que alimenta esse emprego da técnica, não é? E isso aprende-se vendo filmes. Isso, depois, lá está, isso também tem muito a ver com, pelo menos para nós, está muito ligado à herança do Bernardo da Costa e esta redescoberta ou descoberta do cinema clássico que digamos, parece transcreve alguns dos seus valores de composição, de mise-en-scène e por aí fora no atual cinema português. Eu acho que, precisamente pegando num clássico desses, que é o Fritz Lang, acho que podemos começar a falar do autor que, sobretudo, nos traz aqui, não é? E que está agora com a retrospectiva na Cinemateca. E eu fui diretamente ao teu blog pegar aqui num post sobre os 1000 olhos do Dr. Mabuse e escrever-se nessa altura que os homens em Lang são sempre só homens, o tipo de pessimismo que anda a fazer falta nestes tempos em que andamos tão endurecidos connosco próprios. Fazia falta um Lang, faz falta alguém que nos olhe como ele olhava, desconfiado. E eu achei bastante interessante esta ideia, porque a partir desta ideia de que ver o homem como um homem parece pertencer a quase um programa filosófico ou ideológico humanista, de que todos pertencemos à mesma família e muito solarengo, portanto um humanismo muito solarengo. No entanto, no Lang, como nós vemos em filmes, por exemplo, como o M, em que existe sempre, de alguma maneira, o assassino a certa altura é tratado como um de nós, não é? De alguma maneira. No Lang, esta ideia de que somos todos apenas homens é brutal e há um certo pessimismo difícil de... Sim, estava a pensar, eu já não lembrava dessas frases, sim. Já não tenho a certeza do que é que queria dizer com elas, e sobretudo o que é que quer dizer com essa do homem é homem, o homem é como é que o Lang, sim. Um homem é só um homem. Acho que é no sentido em que nos filmes do Lang, eu acho que os homens, os personagens, nunca representam propriamente, não estão lá a representar outras coisas, outras ideias, são elas, são homens ou são mulheres. Portanto, nesse sentido há uma quase falta de idealismo, se quiseres, no sentido que as coisas são irredutíveis, quer dizer, o que está lá é o que está lá, e o que está lá
vale por si próprio, não por outra coisa. Mesmo nos filmes, de maneira como, apesar nos filmes americanos que ele fez nos anos 40, onde de maneira mais direta abordou a questão do nazismo, mesmo os nazis não são só estereótipos nazistas completamente matizados, há uma humanidade sempre ali a sobressair, e portanto nesse sentido são também só homens. Agora, eu acho que essa parte faltava como eu digo, isso, sei o que é que quer dizer com isso, saber o que é que quer dizer com isso, faltava um ano para nos olhar, que tem muito a ver, e isso será por causa desse estudo dos 1000 anos do Dr. Malthus. Sim. Que é estudo da relação com a tecnologia. Acho que não há ninguém neste momento que seja capaz de olhar para a nossa relação neste momento com a tecnologia, ou para a relação da tecnologia connosco, visto que a tecnologia se calhar é mais dominante. Neste momento a tecnologia domina os homens mais do que a tecnologia. Como o Wang fez, quer dizer, é impressionante, no caso dos 1000 anos do Dr. Malthus, a presciência daquele homem que faz em 1960 um filme que hoje, se calhar aquilo para os contemporâneos parecia um bocado de ficção científica, uma coisa um bocado paranormal. A gente hoje vê aquilo e aquilo se peca por uma coisa por defeito. O Wang imaginou perfeitamente na teoria o tipo de mundo em que a gente ia passar a viver. Se calhar depois não pode imaginar como é óbvio na definição dos pormenores, não é? Se calhar que ele ultrapassou ainda mais a previsão dele em termos de detalhes, como é óbvio. Mas o tipo de mundo, a definição, a tipologia do mundo e a tipologia da tecnologia e dos seus usos, ele definiu. E a passagem. Eu acho que nesse filme há um plano que eu acho que não sei se é nesse post que escrevi isso ou não sei onde é que escrevi isso, mas escrevi. Há um plano que ele filma, para mim aquilo é claríssimo, é a passagem da idade do cinema e da televisão. Quando começamos a ver uma imagem, depois a câmera começa a recuar e a gente percebe que aquilo, pensava que aquilo era o plano, digamos que era um plano do filme, mas é um plano dentro do plano. E é um plano de televisão. Aí, nesse movimento de câmera que vem denunciar o plano dentro do plano, entra-se de facto na idade da televisão, e a idade da televisão é o quê? Como o Lang sempre definiu, e aliás isso está lá desde o princípio, desde os primeiros filmes dele, quando a televisão ainda não existia. A idade da televisão é a idade da vigilância permanente. A vigilância permanente, que podes dizer que, se calhar, já hoje em dia, quer dizer, a televisão propriamente dita foi só uma espécie de prenúncio. É uma espécie de totalitarismo mediático. Ele sempre se preocupa muito com a questão do totalitarismo político ou ideológico. A questão do online, por exemplo, uma tecnologia onde toda a gente está permanentemente visível, acessível e, portanto, vigiada, não é? Controlada. Porque há sempre alguém a controlar, não é? A partir do momento que estás ligado. Os filmes do Lang têm essa coisa estranha de que conseguiram quase adivinhar sempre a época seguinte, não é? Para dar aquela coisa de haver qualquer previsão do horror que ia ser o nazismo, ou o primeiro Mabuse quase que adivinha, através da época, a crise económica e policista que nós estamos a passar, não é? Qualquer coisa estranha. Sim, embora aí... É uma repetição de que a história dá volta. Aí é porque é uma repetição, não é? Porque obviamente que aí o grande referente do Lang, no caso do Mabuse e genericamente dos filmes dos anos 20, a boa parte dos filmes que eu já vi, era o presidente alemão na altura. Mas que é o nosso dia de hoje. Que é o nosso dia de hoje, mas aí eu acho obviamente é uma das razões porque o Lang continua a ser contemporâneo, se quiseres. Não perdeu. Quer dizer, o que ele diz continua a fazer sentido nos nossos filmes. Mas quer dizer, eu não sei exatamente como é que os espectadores contemporâneos veem os filmes do Lang. Mas hoje é impressionante a clareza dessa relação. Visto hoje é impressionante a clareza dessa relação com a história, com o momento histórico da Alemanha naquela altura. E de maneira muito violenta,
lúcida. No caso do Lang, equivale a dizer também pessimista, de certa maneira. Porque se há uma relação com a história que é tirada, uma luz é um caso, um exemplo disso, que é tirada de uma vivência, de uma observação, de uma experiência de vida, tirada de vida. O futuro imediato não veio negar isso, não é? Foi muito pessimista que não fosse, antes pelo contrário. Ele não só não negou, como de certa maneira piorou. Não, isto afinal, lá não estava a ser pessimista, se calhar estava a ser otimista. Porque o que veio a seguir foi ainda pior. Mas o pessimismo no Lang é uma espécie de uma faca de dois gumes. Porque há aquela coisa, principalmente depois já na fase americana, da introdução dos happy endings pelo próprio Fritz Lang. Sim. Ou dos CDMs. Não. Atenção que ainda antes disso, na Alemanha, provavelmente o mais polémico é o mais polémico é Piano do Lang, que é o final do Trópico. Foi um final sempre que fez correr rios de tinta. Tentar explicar porque é que de repente, porque é que há aquele final que é quase, que às vezes pode parecer quase corne e mesmo podia ser sentimentais. Mas sim, mas isso é a questão dos RPMs do Lang, é uma questão interessantíssima. Nos Estados Unidos toma proporções muito grandes com o Flash by the Night ou o Woman by the Window. Exatamente. Em que ele altera a matéria de origem para dar um final que é mais aceitável para o espectador. Mas eu não sei até que ponto. Choca quase com esta ideia do pessimismo que nós temos do Lang. Eu não sei até que ponto é que o facto de todos esses FNs nos parecerem, de certa forma, entre aspas, desajeitados, não são uma medida de facto da falta da vontade do Lang com os FNs. Uma vontade de não ser, uma vontade de matizar, como se ele tivesse consciência do seu próprio negrume e queria contrariá-lo. Mas de facto, como aquilo não está na natureza dele, se calhar aquilo ia ser pensado forçado. Ou então, era mesmo de propósito. O facto de nos parecer forçado era um efeito propositado. Não esqueçamos também. É como se fosse como se o EPM tivesse inscrito a sua própria, o seu lado quase obrigatório, digamos assim. Há aqui um EPM. Ainda assim há série endings terríveis no Lang. Não estou-me a lembrar do final do Big Hit, que é, quer dizer, é altamente ambíguo, pode ser interpretado como uma espécie de happy ending, porque há uma espécie de redenção, de alguma maneira liberta-se do fantasma da mulher, mas ele está, digamos, a chorar a mulher sobre o cadáver de outra que está desfigurada, não é? Que desaparece e que já não ouviu tudo. Tens o caso do final do Human Desire, também aparentemente um happy ending. Voltamos ao sim, mas depois acaba com o plano fora de dizer. Sim, claro. Contente assim, a vida voltou ao normal, sim. Os comboios, como se, mas aí entramos nessa esse período final do ano, esses filmes dos anos 50, que filma. Eu acho que já não há aí propriamente nenhuma memória da Alemanha, está completamente mergulhado na dinâmica, e aí há um olhar poderosíssimo e negríssimo também sobre uma espécie de terror contido no American Way of Life, se quiser usar a expressão. Usar a expressão clichê. A maneira como aquilo é uma espécie de encenação, de certa maneira, mas mais do que uma encenação é um sistema capaz de abafar e de interiorizar e de certa maneira sublimar a sua própria miséria, digamos assim. A sua própria violência. Mas apesar dos filmes serem muito negros, queremos dizer assim, pessimistas, duros, agressivos, a violência não é uma coisa muito efusiva, com algumas exceções, do Big Hits ou alguns dos filmes de guerra. Mas em muitos outros filmes a violência é quase sempre em contracampo ou em fora de campo. Eu ontem vi o House by the River e é assustador como ele estrangulou uma pessoa e nós já nem estamos a percebermos que aquilo acontece. Ou seja, e isso acontece várias vezes, as mortes acontecerem em elipses e serem iludidas quase
quase como preservação do espectador, da sua... Sim, mas isso eu acho que é, enfim, sendo havendo uma característica languiana, eu acho que não é uma característica exclusivamente languiana, tem muito a ver com muitos cineastas dessa época, esses filmaram na época em que o Lang filmou, que tinham com a questão do fora de campo e sobretudo com a descrição de atos violentos, uma relação de pudor, digamos assim, que se calhar não é muito característica hoje, não é? Hoje quando nós vemos num filme uma cena em que qualquer acontecimento desse género fica fora de campo, isso salta-nos à vista porque é tão raro acontecer. Estamos habituados à descrição gráfica de cenas de violência. Estamos a falar de uma época em que, por conjunto de razões, isso não era tão comum assim e a prática, né, era o uso de fora de campo, das elites, das metáforas. O Hitchcock também está cheio disso. Tens cenas de assassino explícito no Hitchcock, mas também tens muito jogo com a elipse. Ele gabava-se muito, o Langen assim gabava-se muito da cena da morte da pequena Elsie no M e a imagem da bola. E aliás, ele chegava a dizer ao Friedkin que odeia mostrar a violência, ao não mostrar o público torna-se colaborador. Eu acho que há aqui um lado também duplamente perverso. Põe o espectador, de alguma maneira, ou tenta despertar no espectador um criminoso em potência que o próprio Lang não quer mostrar. Ou seja, essa cena do M é paradigmática. Porque é paradigmática da maneira de fazer do Lang, de deixar a sequência do semáforo. Dizer, com aqueles pouquíssimos elementos, tu percebes o que é que aconteceu. Uma bola sozinha, o balão preso. Exatamente. Os fios, quer dizer, tu percebes exatamente o que aconteceu. Quer dizer, é preciso ser um grande cineasta para com uma bola e um balão. Só, mais nada. Isso é terrível, não é? Mostrar as assassinas de uma criança. E por outro aí estás a dizer. Ou pior, não é? Ou pior que um assassino. Ou pior que um assassino. O assassino. Estás a colaborar, não é? Mas aí, mais uma vez, ia aproximar o Lang do Hitchcock. Também faz isso. E esse despertar os instintos mais mórbidos do espectador. Da imaginação. Essa relação com o Hitchcock é também problemática em vários sentidos, até mesmo para a própria autoestima do Lang, não é? Sim, ao que parece, ele pediu aos senhores do estúdio para arranjarem um slogan tão bom como o mestre de suspense, só que para ele. Mas não... Essa não sabia, por acaso, não lembrava disso. Mas há uma filiação, obviamente. Sim, o Bogdanovich até chega a dizer aquela coisa que no início... E o Hitchcock reza a lenda que, quando, nos seus anos de formação, fez uma viagem de estudo à Alemanha e que foi com o Lang que foi a assistir. Que aprendeu. O seu grande ídolo era o Pois, e no início acho que diziam que o Hitchcock era muito languiano. Isso era o Bogdanovich, e com o passar do tempo foi-se invertendo esta lógica e afinal era o Lang que era muito Hitchcockiano e parece que ele foi ultrapassado de alguma maneira. O Hitchcock tem popularidade, mais claro. São cineastas diferentes, como é óbvio, mas partilham coisas em comum. Mas isso acho que é um facto historicamente verificado, que o Hitchcock conhecia no Lang como o seu mestre, numa altura em que ainda não havia mestres, praticamente ninguém tinha mestres, não havia possibilidades de se ter mestres, além do Griffith, para mim não havia muito mais mestres, mas o Hitchcock, pelo menos no princípio da carreira, era um cineasta languiano, nos vários sentidos da expressão. Mas a relação entre os dois é muito à volta da questão da culpa, não é? A responsabilidade do espectador. Claro, mas exato, o Hitchcock tem sempre esta coisa de usar os elementos todos do que vai acontecer, não é? E o Lang quase nunca faz isso, não é? O Lang quase nunca dá planos subjetivos, não é? Quase nunca coloca a surpresa no espectador, coloca a surpresa nos seus personagens. E é talvez essa coisa que os mais os distancia até certo ponto. Talvez, enfim, outras também, acho que no Lang há muito menos, não é sempre verdade, porque isso acontece em vários filmes, mas é menos frequente, pelo
filmes com a mesma intensidade que haja aquela carga sexual que os filmes do Hitchcock têm. Sim. Não é tanto. Nem sentido de humor, não é? Não há tanto sentido de humor no Lang. Sim, não, quer dizer, e há menos, quer dizer, o Hitchcock era católico, Sim. o Lang, não tem tendência a mas a religião quase não existe nos filmes dele. Sim, é quase ateu, não é? No sentido. Sim. Aliás, praticamente não existe, mas não tem um papel de destaque, não há um momento. Raramente. Vou tentar lembrar-me de algum momento que anunciasse isso, assim de repente não me lembro, mas não é um elemento. Um elemento com que ele joga, digamos assim, pelo menos em primeira instância, como o Hitchcock joga permanentemente, até provavelmente inconscientemente ou involuntariamente, porque tem a ver com o seu próprio. Claro. Com o seu próprio. Por acaso, a relação dos dois realizadores com as mulheres é relativamente semelhante nesta. Enfim, talvez, não sei. Não sei. Pois, não tenho bem a coisa cimentada, mas é conhecido, pelo menos, que o Lang tinha antipatia com muitas das suas protagonistas. Desse ponto de vista, sim. Com exceção talvez John John Bennett. Mas quase todas as outras ou eram amantes dele ou não é? Sim. Se não eram, era chato. Sim. E apesar de, se calhar, a coisa não correr da mesma maneira, o Hitchcock também tinha algumas dificuldades, às vezes, com as suas... Bem, eu acho que o Hitchcock tinha muito mais dificuldades com o Lang. Enfim, claro. Estamos a falar nesse nível, acho que se calhar a diferença é que o Lang provavelmente não era tão... O Lang não se reprimia tanto como o Hitchcock se reprimia, e portanto, se calhar a diferença de tratamento das mulheres, a diferença de tratamento da questão do erotismo nos filmes, certamente tem muito a ver com isso, não é? Mas há uma certa misoginia. Eu acho que havia coisas que o Hitchcock vivia nos filmes que o Lang não precisava de viver nos filmes. Sim, já tinha as coisas em casa. Portanto, não claro. essa coisa de procuração. Mas as mulheres no Lang são coisas um bocado assustadoras, muitas vezes assustadoras. Depende, eu estava... Sim, continua. Não, eu por exemplo, a John Bennett, por exemplo, no Scarlet Street é assustadora para a personagem do Robinson. Como era... Ou por exemplo, no The Big Hit, a mulher... Gloria Graham. Exato. Sim, não, nem estava a pensar na Gloria Graham, estava a pensar na mulher do inspetor que se suicida. É uma personagem repulsiva, Mas esse filme que se aproveita bem da mulher. que depois é morta pela Gloria Graham. Sim, mas a Gloria Graham, também outra vez no Human Desire, que acho que são dois filmes bastante... Várias gente com muito diferentes, são dois filmes bastante gemináveis. Mas há sempre esta coisa dos homens deslumbram-se muitas vezes e depois são manipulados. E a mulher aparece muitas vezes como figura manipuladora, mas que depois às vezes também se perde no seu jogo. É que a minha citação tinha a ver com ser muito difícil estabelecer uma tipologia das mulheres no Lang, porque nós temos muito completamente diferentes das personagens do Manhunt, por exemplo, John Bennett no Manhunt, que é o oposto da personagem. É outra coisa completamente diferente. Claro. Não há nenhuma ambiguidade, eu acho que não há nenhuma ambiguidade sequer no olhar de maneira como o Lang olha o personagem e como compõe o personagem. Sim, claro, não é quadrado, não é? Ou seja, mas há muitas mulheres, ou mais do que noutros realizadores, que são de facto incómodas. São. E tens genericamente, mas aí eu acho que já não é uma questão especificamente de serem mulheres, porque os homens também são assim. Nesses filmes finais do Lang dos anos 50, do Lost by the River, ou Wild City Sleeps, mas aí eu acho que não há muita distinção entre os homens e as mulheres, sinceramente. Acho que todos eles vivem no mesmo lamaçal, a mesma falta de... quer dizer... Mas é curioso dizeres isso porque uma das observações que o Bogdanovich fazia, agora vou voltar da ideia que só vi o The Big Hit, é um dos meus favoritos, mas eu gosto imenso desse filme, o que ele assinalava que era incrível no filme, para além do grafismo de certas cenas, não é? E aí ele de facto não se continha, há cenas de violência, a cena da queimadura e mesmo a cena da explosão inicial da mulher, apesar de aí sim, fora de campo. Mas ele assinalava que era espantoso que
o Lang, com todo à vontade, mostrava a mulher a fumar o cigarro do Glenn Ford, a beber da bebida. Aliás, ele fala disso muitas vezes. Eu gostava dela porque ela bebia a minha bebida e fumava do meu cigarro. E havia também esta equivalência nos papéis, que era, na altura, aliás, não foi o Blake Donovan, agora estou-me a lembrar, acho que até foi o Michael Mann que disse que na apresentação ao filme falava disto. Mas havia Michael Mann sobre o Lang? Sim, num DVD de uma edição americana que ele faz a apresentação do filme. E, aliás, isso era outra questão que eu acho que podemos avançar já, que era saber em que medida digamos, o testamento do Lang, do cinema do Lang, tem sido passado a quem? Não é? Quem é que hoje nós podemos ver como destinatários da... É uma boa pergunta, o que é que vocês dizem sobre isso? Qual é a resposta que vocês dão a essa resposta? A minha resposta, por acaso, incluiu... O Michael Mann também, mas incluiu o Michael Mann nessa questão de... Aliás, há uma passagem que eu acho interessante que tem a ver com... O Carpenter, acho que sim. O Day Live é uma dos anos 80. Exatamente, o Carpenter, lembrei-me sem dúvida. Também há aquela questão viral, aquela questão viral do mal. Aliás, o mal do Lang é uma coisa quase pegajosa, não é? Tu próprio recortaste esta frase que é "When you fight scam, you become scam", que eu acho que está no Manhunt e também no Cloak and Dagger, e é usado pelo menos 2 vezes. E isto, em certa medida, tem um bocado, acontece nas narrativas de vingança também, como o Fury e o To Be Hit, de novo, em que o protagonista transforma a violência social numa violência individual. Aliás, o Dorcel também diz que a vingança aproxima os heróis de quem eles combatem. E portanto, quando se luta contra a escumalha, torna-se escumalha. Isso é a frase textualmente que está já no meu em que filme, exatamente. Eu acho que esta frase... Ou foi ele que disse, já não vou. Uma entrevista. Acho que não é. Não, o When You Fight Scam, You Become Scam vem do Manhunt e do Cloak and Dagger. Os personagens, que já não me recordo de personagens do Manhunt. Isso é algo que tem muito a ver com a guerra, com os comalhas, que eram os nazis, e portanto, provavelmente o Lang, sendo alemão, foi muito mais severo de qualquer cineasta americano a tentar o seu retrato da Alemanha nazi. Havia alguma coisa visceral e porcosa, provavelmente. Sim. Isso é muito bem. Mas havia de facto esse reconhecimento que a guerra é aquela guerra com aquele regime, aquele país naquela altura, que era a moral de Pantano, implicava também uma suspensão dos próprios princípios morais. Nesse sentido, combater escumalha, a única maneira é forçosamente tornas-te escumalha também. Mas é curioso teres falado disso, da questão da tecnologia e dos médios, dos mass média. Mas isso tem a ver. Esse lado viral do mal, esse lado contagioso do mal. Tu encontras isso hoje em dia. Enfim, é chamada guerra ao terrorismo, tem imensa coisa absolutamente criticável. Mas quando, e quer dizer, ainda a gente vê isso hoje em dia com a história das escutas de toda a gente e os drones e mais não sei o quê. E essa espécie de permanente julgamento moral sobre os métodos com que os americanos conduzem essa guerra, eu repito, tem imensa coisa absolutamente criticável. Mas, quer dizer, as pessoas estão à espera de quê? Quer dizer, é uma guerra. Sim, mas não são só os filmes de guerra que têm essa passagem da porcaria, se queremos dizer assim, não é? O Fury ou o Biggie, a personagem... A questão da multidão também... O Lost by the River, que falaste há bocado, começa com, provavelmente, tem a mais poderosa imagem da porcaria do cinema do Lang, é quase Hitchcockiana. Aquela imagem daquele rio, aquilo é um rio de merda, passas por quer dizer que não há outra, é rio, não é? Sim. Mas, de certo modo, também nos filmes do Carpenter se dá esta coisa da maldade como um vírus, não é? No Ghost of Mars ou no The Thing, não é? Literalmente a maldade invade o corpo e possui. E há, que é uma coisa até certo ponto. Parece muito mabusiano. Sim, é isso que eu ia dizer. No tempo do Lang, no
fala tanto de vírus como se falava nos anos 80. Mas é... Um abuso possui. Um abuso é a possessão telepática. E também aliás, ele é psicanalista. Tinhas devolvido a pergunta da questão da filiação, de que achavas que eram mais languianos. Também. Nós estávamos a pensar e estivemos a discutir um bocadinho sobre isso, e eu também, digamos, com o material que fui pesquisando e as entrevistas que existem, já dá para ver ali uma espécie de pequenos tributos, pequenas passagens de testemunho, não é? No caso do Friedkin e esta apresentação de Michael Mann, eu comecei a pensar se fazia algum sentido, nomeadamente na questão ele retrata muitas vezes homens solitários e de alguma maneira a tentarem a serem devorados ou vampirizados pelo sistema, não é? Assim, e também os filmes sonâmbulos, de alguma maneira, do Friedkin, não é? Há ali um lado subterrâneo também, que é um bocado languiano. Uma crueza, sobretudo. Sim. Um desencanto. Um desencanto, sim. E uma desconfiança. Sim. E tu nunca pensaste sobre isso? Ou seja... Não, nunca pus a responder a esta pergunta. Nunca pus a pensar onde é que quem são os herdeiros do Lang, quem são os filhos. Por exemplo, o Hitchcock, lá está, é muito fácil. É muito fácil, exatamente. A questão é esta, é muito fácil ser Hitchcockiano, é muito mais fácil ser Hitchcockiano do que ser languiano. Porque o Hitchcock, isto não estou a dizer isto para melhorar alguma coisa, mas há procedimentos formais de construção, de concepção, nem falo de filmes inteiros, mas só de cenas, tu imediatamente identificas com uma coisa Hitchcockiana. No Lang isso não é tão simples assim. O Lang quase se marca por não ser virtuoso. É muito mais fácil definir o que é uma coisa Hitchcockiana e o que é uma coisa languiana. Aliás, eu acho que é sobre o Lang, há aquele famoso texto, não sei se é famoso, mas um texto de Dani onde ele escreve sobre o Lang, dizendo, mas sim, o Lang é genial, mas como prová-lo? Como explicá-lo? Acho que é sobre o Lang que ele diz isto. Se não for, estou a inventar completamente. Mas eu acho que é isto. É possível que sim. O Lang é genial, mas como prová-lo? Sim. De facto, o Lang, apesar de tudo, é uma coisa muito mais... É muito menos tipificável do que a maior parte dos grandes cineastas da época clássica. É menos tipificável por fora, é menos tipificável por escola. Sim. Tu consegues, para qualquer um desses cineastas, ir buscar 3 ou 4 elementos definidores que não são abstratos, ou seja, que são facilmente verificáveis, comprováveis, são materiais. O Lang é muito mais complicado. Também, se calhar, porque o Lang, ao contrário, quer dizer, o Hitchcock filma na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas há uma continuidade é gritante. Há provavelmente mudou o sistema de produção em que está envolvido, mudou o país, mas quer dizer, a gente imagina os filmes ingleses feitos na América e imagina os filmes americanos feitos na Inglaterra. Forte, quando filmou. No Lang há uma diferença marcante, aliás, sempre foi discutidíssimo. Sim, o corte. O corte dos filmes alemães e dos filmes americanos. Mas também há um corte muito sério a partir do processo económico dos filmes alemães versus a dificuldade de produção americana. Dificuldades de produção que eu não sei até que ponto é que não foram uma maneira, quer dizer, eu não sei até que ponto é que o Lang esteve na América condenado a fazer filmes pouco sonantes em termos de produção, filmes com poucos meios. Se foi uma condenação, se foi uma escolha, porque ao mesmo tempo eu acho que era a maneira de ter liberdade, não é? Se tivesse de trabalhar com grandes produções, seria muito menos livre, provavelmente, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, que isso obviamente ele nunca pôde ter na América, que era, sobretudo naquele período, o auge da sua fama, no final dos anos 20, segunda metade dos anos 20, enfim, até à saída da Alemanha, ele podia fazer o que queria, basicamente. E fez. Com ter cidades inteiras construídas para filmar, etc. Isso na América para ele seria impossível, ou a ser possível, perderia mais do que poderia ganhar para o mundo. Mas há, até certo ponto, talvez o veio que atravessa quase toda a obra, que é a questão da justiça, não é? Que isso não é exclusivo, mas é presente em praticamente todos os filmes. Há sempre um julgamento, de alguma forma, há sempre uma condenação de alguém inocente ou vice-versa, não é? Sim. É sobretudo a arbitrariedade da justiça, mas a justiça é uma relação com uma arbitrariedade que pode
pode ser tão concreto e tão corriqueiro como um sistema, pode ser um sistema judicial, pode ser outro sistema judicial, mas que é sempre arbitrário no sentido em que responde a contingências e a coisas, a aspectos que são relativamente circunstanciais, a partir do caso do julgamento do Embry, por exemplo, que não é a justiça, mas é uma forma de justiça que responde a interesses e a circunstâncias que são muito imediatas. Como tens outros filmes da América sobre, enfim, que se encontrariam outros contextos equivalentes. Mas tens também a relação da justiça, e agora, arriscando o termo metafísico, a questão do destino, por exemplo, o acaso, que não é necessariamente Deus que tem nome nos filmes do Lang, mas que é o acaso, é de novo as circunstâncias, não é? Sim, qualquer coisa que escapa completamente ao controle dos homens. E o último filme americano dele é impressionante. Beyond the Reasonable Doubt, toda aquela história, que é sobre, mais uma vez, uma reflexão sobre um aspecto particular e muito preciso do sistema judicial americano, a pena de morte, onde todas as personagens são, em princípio, movidas pelas melhores intenções, mas onde depois intervém o destino, o acaso. Aliás, por acaso foi que eu recortei uma frase do Sérgio Dani que eu achei interessante, que ele diz a propósito do Beyond a Reasonable Doubt, que a inocência é provisória, querer prová-la é ser-se já culpado. Eu acho que diz muito também todo o cinema do Lang, que há um bocado esta fragilidade não inerente à culpa, mas inerente à inocência. Ou seja, é quase como se as pessoas fossem não circunstancialmente culpadas de um crime, mas circunstancialmente inocentes. Sim, são circunstancialmente inocentes. São, ou seja, inocentes a menos de tentarem mostrar que não são. Sim. Ou seja... É isso, eu acho que é melhor, fugindo ao Lang, mas se calhar encontrando inesperadamente, onde talvez não se esperasse, um momento onde alguém fez uma coisa bastante languiana, uma frase sobre a questão da inocência, está no Unforgiven do Clint Eastwood, onde eles vão, toda a gente anda atrás da personagem dele e há uma das mulheres do bordel, mas ele é inocente e o Kinect não é inocente. Inocente de quê? Sim, exatamente. Acho que as personagens do Lang também... Passa para provar, não é? As personagens do Lang também são, sim. Quando se diz que são inocentes, vem para o perguntar. Inocentes de quê, não é? E acho que isso atravessa também, mais uma vez, não diria todos os filmes, em todas as personagens, mas muitos filmes, e muitas vezes o movimento das personagens do Lang é justamente rumo à superação da inocência com que as personagens olham para si próprias. Acho. Sim. A personagem do Menante. Não digo o nome dele. A personagem do Walter Pidgeon. Eu acho que ele acredita piamente, até aos últimos planos do filme, que é uma pessoa que é inocente, porque podia ter morto Hitler e não matou. E quando ele percebe, quando ele se deixa de pensar em si como um inocente vítima das circunstâncias, e capaz de matar sem frio, e é aí que só é aí que sabe. Portanto, de certa maneira, é a superação dessa autorreivindicação de inocência que constrói a personagem, Claro que isso não é este liga a um contexto muito específico, é aquele que já falou, mas até por isso é significativo. Mas ao destruir-se ou a desconstruir-se quase ponto por ponto do sistema judicial, há quase como que está-se a destruir ponto por ponto aquele que é o pilar fundamental da que nós chamamos a sociedade ideal, não é? E portanto, de novo, o pessimismo, ou seja, as bases do que é viver uns com os outros. Não te esqueças que o Lang existiu, enfim, existiu à distância, porque já tinha saído lá, mas assistiu, foi contemporâneo à destruição a partir de 73, à destruição desse sistema no país onde ele vivia. Portanto, se alguém tinha uma noção de que a justiça
pode existir como conceito, mas se manifesta na prática como construção, como qualquer coisa. Como construção, qualquer coisa conjunto, realmente, procedimentos, convenções, práticas. Principalmente isso é uma coisa. Se tem perfeita noção de como isso é arbitrário e se da maneira que foi construído pode ser destruído, pervertido, ou deturnido, desviado. Pois, e mesmo em relação a essa desconfiança do Lang em relação às instituições, mas existe também uma desconfiança profunda em relação agora enfocando outra imagem do cinema dele, às multidões. Ou seja, há aquela ideia de que há um bocado, hoje em dia, até na sociedade portuguesa, existe um bocado esta ideia de que a razão pode estar no lado da multidão, da rua, não é? Que a multidão é que vai produzir a revolução justa. E nós olhamos para os filmes do Lang e, desse ponto de vista, a multidão pode ser simplesmente a entidade que vai lançar um homem. Acéfala, não é? É uma instituição acéfala, quase. E ele acredita muito mais no indivíduo, não é? Na luta individual do indivíduo. Literalmente acéfala e troca. Sim, que é muito amigo, é muito amigo olhar dele, o papel da multidão. Apesar de tudo, eu acho que não há assim tantos filmes, manifestações dessa multidão, mas pensava nesses dois casos óbvios do Fury e do Metrópole. E do M. Do M, que ele é julgado pela multidão. Sim. E naquela altura, de facto, a questão da culpabilidade do M, do assassino, não é? Que era um dado garantido, ele de facto matou aquelas crianças, nós sabemos isso, mas a certa altura nós estamos a pôr em causa a inocência dos pais, não é? E aliás o Lang dizia que o que ele queria transmitir com aquele filme era transmitir aos pais que deveriam cuidar melhor dos seus filhos e deviam ser mais vigilantes. Sim, mas isso é equivalente à do Hitchcock sobre a mensagem dos seus filmes é jovem, young man, stay out of jail. Sim. É a mesma coisa. Não é o stay in school, mas eu sei. Eu sugeria, se calhar, ficamos. Sim, já passou a hora de conversa, passou a voar. Pronto, dou por encerrada a sessão, né? As conversas à pala vão continuar para o próximo mês, no início do mês, sempre com um convidado, e até lá podem ir consultando o site apaladebolsos.com, onde vamos continuar a cobrir o Festival do Estoril que começa hoje. Vamos ter uma entrevista ao Thompson e vamos ter, a propósito da estreia e edição em DVD do Story of Film do Mark Cousins, também uma entrevista e uma atividade especial a propósito da estreia. Por isso, estejam atentos, visitem o nosso site e venham à próxima conversa.